Gravando, moçada, alegações finais por memoriais. Eu reputo essa peça como a peça mais difícil do processo penal. Tá? Se vocês passarem bem por ela, olha, podem encarar qualquer parada, porque essa, sem dúvida alguma, é a peça mais difícil. Por que, Ricardo, que ela é a peça mais difícil? Porque é aqui que o advogado mostra seu trabalho. Porque são nas alegações finais, aquela parte do processo onde você vai explanar todas as teses defensivas. É a última vez em que o advogado fala no processo, antes da sentença. Então, o Ministério Público apresentou as alegações finais dele, agora vem o advogado. E depois que o advogado fala, o juiz prolata a sentença. Então, é o momento mais importante e a peça mais importante do processo penal. Então, queridos, prestem muita atenção na aula de hoje. Né? Essa aula de hoje nós vamos ter que fazer 2 vezes. Assim, 2 vezes, Ricardo. Hoje a gente vai fazer uma aula de alegações finais, vamos apresentar um caso concreto, e na nossa próxima aula nós vamos fazer outro caso concreto de alegações finais. Que, é claro, é a peça mais importante, então a gente tem que dar uma caprichada nela aqui para vocês não terem problema, tá? Esse material aqui vai para o AVA daqui a pouco, né? Para vocês guardarem aí, né? Para vocês terem aí uma ajudinha na caminhada de vocês também, tá? Então, alegações finais. Primeiro, como é que eu identifico essa peça? Muito simples. Identificar ela é muito simples. Por quê? Depois da instrução probatória, o que é a instrução probatória, Ricardo? Oitiva da vítima, oitiva dos testemunhos de acusação, testemunho de defesa e interrogatório. Ou seja, fim da audiência de instrução e julgamento, o juiz dá vistas para o MP para apresentar as suas alegações finais, ou memoriais, e depois que o MP apresenta as alegações finais, o advogado é intimado. Para quê? Para apresentar agora o quê? As suas alegações finais, por memoriais. Então, o momento de identificar a peça é no final da instrução processual. Tá? Ou seja, depois da sua alegação final, só vem sentença. Bom, legal. Previsão legal. Está aí na telinha para vocês do material. Ó. A previsão legal é o 403, parágrafo 3º. Mas eu quero fazer uma observação para vocês aqui. Via de regra, as alegações finais são orais. Acabou a audiência, vem as alegações finais orais. O problema é que dificilmente vocês vão ter um processo onde vocês vão fazer alegação final oral. Dificilmente. Por quê? Primeiro, se houver algum requerimento de diligências depois do interrogatório, as alegações finais serão escritas. Ou, se o processo for complexo, tiver uma complexidade, as partes podem convencionar para que elas sejam escritas. Queridos, com a pauta de audiências, com a complexidade dos processos, é muito difícil você ter uma alegação final oral em audiência. Tá? Então, na grande maioria das vezes, as alegações finais serão por memoriais. Tá? Alegações finais por memoriais nada mais são que
alegações finais escritas. E, obviamente, que a alegação final escrita é muito melhor, porque, olha, você tem tempo suficiente para estudar mais o processo, para olhar o inquérito policial, para rever os depoimentos, rever o interrogatório, estudar jurisprudências, estudar doutrina. Né? Então, assim, é claro que você vai preferir sempre a alegação final por escrita. E o Ministério Público também. Claro que ele vai querer a alegação final escrita. Então, assim, veja que, apesar da regra jurídica ser alegação final oral, na prática vai ser quase sempre escrita, tá? Mas o advogado ele tem que ir para a audiência preparado para tudo, preparado para a alegação final oral, preparado para a alegação final por escrita, né? Escrita você vai ter tempo, vai poder se preparar. Você vai ter que mesmo estar preparado para uma alegação final oral. Né? Acabou a audiência, o juiz falou assim, com a palavra do Ministério Público por 20 minutos, você sabe que depois ele falar vem a tua vez. Então, tu tem que estar, já sabendo o que você vai fazer. Né? Senão, quando eu abrir a palavra para você, você vai pensar, vai querer ir no banheiro que eu estou com dor de barriga. Né? Bom, enfim, então tem que estar preparado. Aí, olha lá a previsão legal do 400, parágrafo 3º, vai dizer assim para a gente, ó, o juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou do número de acusados, considerar as partes do prazo de 5 dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Neste caso, terá o prazo de 10 dias para proferir sentença. Então, cara, aqui está a previsão legal para as alegações finais por memoriais. Como eu disse a vocês, nada mais é do que a alegação final escrita. Muito bem. Estrutura da peça. Queridos, o endereçamento, é claro, vai ficar estampado no processo. Por quê? Se o caso concreto vai apresentar um processo que já teve oitiva da vítima, oitiva de testemunhas, né, que já teve tudo, é óbvio que já vai ter o que? O juízo competente. Né? Então é só seguir o que já está no caso concreto. Ah, Ricardo, mas o caso concreto não apresentou nenhum juízo. Você não vai inventar, já falei para vocês. Né? Ao douto juízo de direito da vara criminal da comarca D, e não cito o local. Mas se o caso vier trazendo para vocês direitinho, que foi, por exemplo, no juiz da capital de São Paulo, 23ª vara criminal de São Paulo capital, aí você vai colocar lá o douto juízo da 23ª vara criminal da comarca de São Paulo capital. Né? Então, beleza. Na prática, é óbvio, você já sabe que o juiz competente você está atuando no processo. Né? Você vai direcionar ao próprio juiz que está nos autos. Acertou o endereçamento, aí vem lá, não é? A qualificação, com fulcro no 400, parágrafo 3º, vem apresentar alegações finais por memoriais, pelos fatos e fundamentos que passa a expor, isso aí vocês já estão carecas de saber, e aí começa com os fatos. Os fatos é uma breve síntese. Né? Breve síntese nos fatos. Né? Você vai escrever lá, por exemplo, né? O réu foi acusado pelo crime disso. Né? Tendo ouvido as seguintes testemunhas, né? Finda a instrução processual, o Ministério Público requer a condenação do mesmo. Né? É uma breve síntese, é uma parte que nem interessa muito.
Vocês querem saber a verdade? Na prática eu nem faço. Eu já vou logo pro direito. Porque os fatos a gente já está careca de saber também. Só que você, na hora de fazer a prova da OAB, você tem que botar uma breve síntese, tá? Como se fosse um relatório de tudo que está ali. Mas um relatório mesmo, pequenininho, tá? Na prática, eu não faço. Mas se você quiser fazer, ó, dou o maior apoio para você, tá bom? Escreva bastante, porque escrever é vida. Dos fatos, aí agora, queridos, nós vamos do direito. Do direito. E do direito, a gente divide em duas partes: preliminares e mérito. Preliminares e mérito. E, caramba, perdi o negócio aqui. Tá aparecendo o slide para vocês ainda do direito? Então, olha só. Sim. Beleza, valeu, valeu. Então, olha só aqui, galera. Do direito, divide em duas partes: preliminares e mérito. Tá? Preliminares e mérito. Ricardo, o que é preliminar e o que é mérito? Nós vamos colocar para preliminares o que não é mérito. Mérito é o quê? As razões pelas quais eu entendo que ele deva ser absolvido. Tá? Mérito é condenação ou absolvição. Tudo que não for condenação ou absolvição, a gente vai trabalhar lá em preliminares. Então, por exemplo, você entende que está prescrito é uma causa extintiva da punibilidade. Você vai trabalhar em preliminares. Preliminarmente, você coloca lá o tópico 1, né, da extinção da punibilidade em razão da prescrição. E aí você explica por que você entende que aquele crime está prescrito, por exemplo. Né? Ou então, é uma outra causa excludente, perdão, uma outra causa extintiva da punibilidade, decadência, perempção, elas estão todas lá no 107 do CP que eu deixei anotadinho para vocês aí. Tá bom? Depois, eu tenho aqui, olha, prejudiciais de mérito. Causas prejudiciais de mérito. Ricardo, o que são causas prejudiciais de mérito? Tem situações, queridos, que devem ser resolvidas porque delas depende o julgamento da causa. Estão a ela ligados, né, de alguma forma ligados e podem interferir, podem prejudicar no julgamento do mérito. Um exemplozinho muito legal. Crime de bigamia. Contrair um novo casamento sendo casado. Olha que casamento é tão bom que você contrai. Né? Mas o cara, ele não só casou uma vez, depois que casado de novo, sendo casado. Olha que problema. Mas você entrou naquele meio tempo com uma ação civil para anular aquele casamento. Primeiro casamento você entrou para anular. E você conseguiu a nulidade daquele primeiro casamento. Então, olha, para você trabalhar aqui na preliminar, preliminarmente, né, foi instaurado no juízo civil uma ação de anulação do primeiro casamento, tendo mesmo a mesma sido julgado procedente. Então vejam que isso vai prejudicar a questão do julgamento. Né? Preliminares processuais, estão no artigo 95 do CPP. Quais são elas? Incompetência do juízo, litispendência, coisa julgada, né? Suspeição,
Aqui, essas preliminares processuais é como se eu me defendesse do processo e não me defendesse da acusação. Olha que legal. Quando eu digo o seguinte, eu não posso sofrer esse processo, porque esse processo eu já sofri, já fui condenado ou absolvido. O que é isso? Nada mais é que uma preliminar de coisa julgada. Né? Ou então, eu vou me defender desse processo dizendo, olha, eu já estou sendo acusado, já estou sendo acusado, né, por esse mesmo fato em outro processo. Então, esse processo aqui não deve existir. Nada mais é do que uma preliminar de litispendência. Eu me defendo do processo e não da imputação, não da acusação. Né? Esse processo não pode existir porque Vossa Excelência é incompetente. Né? Incompetente no sentido jurídico e muitas das vezes no sentido semântico também. Né? Mas, enfim. Mas, chegando aqui, né? Então, o lugar de trabalhar isso é nas preliminares. Né? Nulidade. 564, 3 e 4. Cara, aqui, querido, nulidade. Inversão da ordem do depoimento das testemunhas, cerceamento de defesa, que mais? Anulação da denúncia, enfim. Né? Nulidade é o quê? É a sanção processual que se aplica ao ato que foi praticado em desconformidade com as formalidades legais. Djalma, que eu falo com você, que você é tão assim, sabe? Você não aceita que a gente fala com você. O que adianta você botar 6 pequenos sobrando isso tudo aqui? Eu te ensinei aqui, ó, a trabalhar as margens e você poderia ter esticado isso aqui no máximo. Olha só, metade. Aí, fechou? Ai. Beleza, beleza. Acontece, né, rapaziada? Acontece. Então, vamos lá. Olha só essa aqui. A ausência de proposta de acordo de não persecução penal, né? Ou ausência de suspensão condicional do processo, ou outra medida despenalizadora, por exemplo, transação penal. Ou seja, tinha algum desses benefícios aí que não foram oferecidos ao seu cliente. Vejam que aqui em nenhum momento eu falei que ele é inocente ou culpado. Tudo aqui, então, é preliminar. Tá? Então, você deve agrupar, deve fazer uma separação para que a sua alegação final não vire uma floresta amazônica, né? Onde você entra ali e não entende nada, não sabe onde que está, como é que sai dali, né? Não pode. Você tem que separar o que é preliminares e o que é mérito. Muito bem, Ricardo, eu entendi o que são preliminares. Agora, o que é mérito? Mérito é absolvição. Mérito é absolvição. E a absolvição você vai trabalhar o artigo 386 do Código de Processo Penal. Essa absolvição não é a absolvição sumária do 397-P, porque a absolvição sumária é logo na resposta à acusação, se lembra? A absolvição sumária é aquela que dispensa instrução probatória, porque as provas estão escancaradas. Tá? As provas ali estão escancaradas, dispensa dilação probatória. Então, ofereceu a denúncia, vem a resposta à acusação, você já pede absolvição sumária. Aqui não. Em alegações finais, não é absolvição sumária, é absolvição
ao final do processo, que vem lá no artigo 386. Tá? E quais são as causas de absolvição? O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça estar provada a inexistência do fato, ou seja, não aconteceu aquilo que está na denúncia, não haver prova da existência do fato, ou seja, não tem prova de que existiu crime, tá? Não constituir o fato infração penal. Então, por exemplo, o promotor ofereceu denúncia por um estelionato e o juiz verificou, não, isso aqui não é um estelionato, isso aqui é um ilícito civil. Tá? Isso aqui é uma quebra de contrato, por exemplo. Né? Ou então dano, que só é crime na modalidade dolosa, ao longo do processo, o juiz olhou e disse, não, isso aqui não é um dano doloso, isso aqui é um dano culposo. Tá? E dano culposo não é crime. Então, o fato existiu, mas não é infração penal. Estar provado que o réu não concorreu para a infração penal, ou seja, o nosso prezado amigo, nosso cliente, não teve participação nenhuma no crime. Não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, ou seja, ficou uma ponta de interrogação, né? Ninguém sabe se ele realmente participou do crime ou não. 6. Existirem circunstâncias, aqui é maravilhoso, existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem de pena. O que exclui o crime são as excludentes de licitude, legítima defesa, estar em necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Tem outros, por exemplo, consentimento do ofendido. Tá? Temos também aquelas escusas absolutórias, lá dos crimes contra o patrimônio, o aborto no caso de estupro ou quando existe risco para a vida da gestante. São causas que excluem o crime. Agora, e os casos que isentam de pena? Que isentam de pena são que excluem o que? A culpabilidade. Exclui a culpabilidade. Quais são elas? Inimputabilidade penal. Nós conhecemos a inimputabilidade penal em razão da idade, não é? Menor de 18 anos, doente mental, não é? Ou aquele que praticou o fato, não é? Em razão de estar alcoolizado ou possesso de drogas, em razão de caso fortuito ou força maior. Tá? Ou seja, se jogaram um negocinho no copo dele, ele bebeu, ficou alegre, saiu fazendo um monte de besteira, aí tudo bem. Agora, se ele mesmo se colocou em estado de embriaguez ou de possessão da droga e foi fazer besteira, vai responder pelo crime. Né? Lá em direito penal, a gente chama isso de actio libera in causa, se lembra? Tudo bem, legal. Quais são as outras crenças de probabilidade? Coação moral irresistível, não é? Tu vai pegar esse dinheiro, vai tirar do cofre do teu chefe, vai botar na minha conta, senão eu vou matar você, a sua mãe, o seu pai, a sua filha, o seu tio, o sobrinho, o cachorro, o hamster, a minhoca da horta. O cara vai, né? Ou então o quê? Obediência hierárquica, né? Isso aí é o quê? Inexigibilidade de conduta diversa. Ou potencial consciência de licitude, que é o erro de proibição. Então, aqui são os casos que isentam de pena. Tá bom? Ou então, o bom e velho indúbio pro réu. Que Deus o tenha no bom lugar. Não existe prova suficiente para a condenação, indúbio pro réu. Né?
E aí você vai fazer a tese aqui questionando tudo que foi produzido e mostrando que nada daquilo ali prova nada. Não tem prova de nada, 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 nada. Agora, tomem cuidado. Para o que você está fazendo, respira, toma uma gelada. Por quê? Quando vocês estiverem fazendo um caso concreto de alegação final e for crime doloso contra a vida, o procedimento do tribunal do júri. E o procedimento do tribunal do júri é dividido em duas fases. Sumário de culpa, depois o processo perante o tribunal do júri, julgamento perante o conselho de sentença. As alegações finais estão na primeira fase. Ou seja, teve a resposta acusação, a denúncia, resposta à acusação, abriu vista para MP, depois o juiz designa a audiência, houve vítima, se possível, testemunho de acusação, testemunho de defesa, houve o réu, abre vista para MP, alegações finais e depois vem para você as alegações finais da defesa. E cuidado, porque aqui o juiz natural da causa é o tribunal do júri. Então, você tem que tomar cuidado com o que você vai trabalhar em alegações finais, porque ali naquela hora, o juiz que está recebendo aquelas alegações finais, quais são as decisões que ele pode tomar? A primeira delas é a pronúncia. A pronúncia é a decisão que reconhece que está diante de um crime doloso contra a vida, que existe prova da materialidade, indício de autoria, e pronuncia, ou seja, abre-se uma nova parte no processo para que aquele caso seja julgado perante o conselho de sentença. Isso é uma decisão de pronúncia. Óbvio que essa decisão não vai interessar para você, né? Não é a melhor possível, em que pese, em alguns casos, ela será a única. Né? Tem as provas lá que o sujeito matou mesmo, tá? Vai fazer o quê? Impronúncia. O que é a impronúncia? Impronúncia já é uma decisão vantajosa. E aí você pode trabalhar nas suas alegações finais a impronúncia. O que é a impronúncia? O juiz não está convencido que existe prova da materialidade do crime ou indício suficiente de autoria de crime doloso contra a vida. E aí ele vai o quê? Impronunciar. Impronunciar é a mesma coisa que absolver? Não, não é. A impronúncia põe um ponto final no processo? Põe, mas não julga o mérito. Significa que, se depois aparecerem as provas ou os indícios de autoria, poderá o promotor de justiça o quê? Oferecer nova denúncia e iniciar novamente o processo. Ou seja, a impronúncia, ela faz coisa julgada formal, mas não faz coisa julgada material. Tá ok? Então, você pode fazer uma tese em alegações finais mostrando que ou não tem prova da materialidade, não tem cadáver, por exemplo, não tem como provar que houve homicídio. Ou então que não tem nada que indica que o seu cliente participou daquele crime. Eu não gosto muito de botar o óculos com esse fone de ouvido, porque primeiro que esse negócio aqui atrapalha a beça, né? E segundo que eu fico parecendo o Galvão Bueno, você pode gritar aqui, é tetra, é tetra, é tetra, né? É uma coisa bem esquisita. Só que essa claridade do computador arrebentou com a minha vista nesses 2 anos de pandemia, somados aos outros 60 que eu tenho. Vendo, né? Vendo
computador, aí então é que a coisa pegou mesmo, né? Muito bem. Em pronúncia, decisão que você pode trabalhar nas suas alegações finais, óbvio, somente no procedimento do tribunal do júri. Só ver que no bate-papo, o bate-papo dá mais presença do que bate-papo, né? Professor, estou presente, estou na área. Né? E aí, é claro, a gente acredita. Né? Falou que está, a gente acredita. Né? Vamos lá. Absolvição sumária ao final da primeira fase. No júri pode. Quando o procedimento for o tribunal do júri, quando o procedimento for de crime doloso contra a vida, pode existir absolvição sumária no final da primeira fase, lá do 415. Não é? O juiz absolverá desde logo o acusado. Aqui é o seguinte, olha, o juiz não vai mandar para a júri, não. Ele vai matar no peito e vai absolver. Quando? Cara, aquelas situações, assim, seria uma temerariedade colocar uma pessoa para ser julgada perante o conselho de sentença, órgão leigo, né, de pessoa formada por leigos, sabendo que já tem escancarado a prova para absolvição. Aí a lei permite, não, se a prova está mais que provada, olha, absolver sumariamente, aí vem, provada a inexistência do fato. Provada a inexistência do fato, ou seja, ficou comprovada que não teve crime. Né? Provado não ser ele o autor ou partícipe do fato. Vejam que aqui não é dúvida, porque na dúvida manda para júri. Mas quando tiver provado, não tem jeito. O fato não constituir infração penal, é difícil no júri uma possibilidade dessa, né? Mas a lei prevê. Demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Né? Ou seja, está na cara que houve legítima defesa. Ficou comprovado que houve. Não vou mandar a júri. Mas se tem dúvida, manda a júri. Agora vamos lá. Quem pode me dar um exemplo aí de uma absolvição sumária no tribunal do júri com base no inciso 3? Imagina, o cara respondendo por homicídio, né? E vai a júri, obviamente, mas o juiz não manda a júri, absolve sumariamente porque entende que o fato não constitui crime. Quem pode me dar um exemplo? Como que um homicídio não pode, uma morte, né, pode não ser um crime? Dá um exemplozinho bacana para vocês, olha. Quando não tiver nexo de causalidade, por exemplo. Não é? Quando não tiver nexo de causalidade. Se não tem nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, não tem o crime. Não é? Então o sujeito foi lá para matar o cara, deu tiro, veio o resultado, causa morte, envenenamento. Não é? Teve nexo de causalidade? Não, não teve. Então não tem crime. Legal, né? Então, assim, é possível. É possível. Né? E aqui tem um detalhe que é muito importante para quem trabalha. Não se aplica o disposto no inciso 4 nos casos de inimputabilidade, salvo quando esta for a única tese defensiva. Doença mental. Se a única tese, que o advogado tem nessa primeira fase for a isenção de pena, doença mental, por exemplo, aí o juiz pode absolver sumariamente. Mas se existirem teses subsidiárias, por exemplo, eu quero que Vossa Excelência absolva por entender que houve legítima defesa.
Mas caso Vossa Excelência entender que não houve legítima defesa, tá? Mas que ele era inimputável, então eu peço que o senhor absolva sumariamente em razão da inimputabilidade. Pode? Pode não. Quando for tratar a inimputabilidade nessa fase aqui do tribunal do júri, o juiz só pode absolver sumariamente se ela for a única tese de defesa. Se você tem várias teses e uma delas é a inimputabilidade, o juiz não pode absolver aqui. Por quê? Porque aí o júri vai ter que escolher qual a tese defensiva ele vai escolher ou se vai condenar. Por que isso? Qual é a lógica? A lógica é que a absolvição sumária, não, a absolvição imprópria, que seria aquela que vem em razão da inimputabilidade, não é tão vantajosa, porque o sujeito é absolvido impropriamente e vai parar no manicômio. Mas se ele pode ser absolvido por legítima defesa e não parar no manicômio, aí manda para júri. Mas se a única tese defensiva for a inimputabilidade, aí o juiz pode absolver sumariamente aqui. O que você faz, você que é advogado? Se você viu que o cara é inimputável, você instaura um incidente de sanidade mental, espera ver qual é o resultado do incidente. Pede até a suspensão do processo. Por quê? Se vier dizendo que ele era inimputável, queridos, usa só essa tese, porque o juiz vai absolver sumariamente e o cliente não vai a júri. Agora, se você quiser fazer, como nós fazemos em qualquer alegação final, que a gente coloca todas as teses possíveis e imaginárias, então o cliente vai a júri. E o jurado vai decidir se vai absolver sumariamente, vai ser absolvição imprópria, e se sendo absolvição imprópria vai ser internado, se vai ir para um ambulatório. Tá? Agora, instaurou o incidente de sanidade mental, não era doente mental, aí, parceiro, vai para legítima defesa, vai para estar necessidade, vai para onde você quiser, tá bom? A outra possibilidade que você tem quando estiver falando do rito do tribunal do júri é a desclassificação. Desclassificação. O que é isso? O juiz, nessa hora, o tribunal do júri, o que ele pode fazer? Ele pode também desclassificar. O Ministério Público ofereceu denúncia por homicídio. Só que, fim da instrução processual, o juiz entendeu que não foi um homicídio, foi uma lesão corporal qualificada pelo resultado morte. Então ele vai desclassificar. Veja, nesse caso ele não manda para júri, porque não sendo crime doloso contra a vida, o júri não é o juiz natural do caso. Então, ficou claro então que foi uma lesão corporal qualificada pelo resultado morte, o juiz mesmo desclassifica e já aplica a pena. Obviamente, uma pena muito inferior à do homicídio. Tá? Então, pode acontecer. Né? Ou então o juiz entende, não, isso não é um homicídio doloso, é um homicídio culposo. Você consegue mostrar para o juiz que aquilo não foi um homicídio doloso, foi um homicídio culposo. Ele vai desclassificar. E aí, no caso, ele vai prolatar a sentença. Olha que um homicídio culposo, além de não ir à júri, é uma pena infinitamente menor. Imagina, por exemplo, embriaguez ao volante, dirigindo, atropela alguém, mata. Né? Atropelou alguém, matou. E o promotor de justiça entende que ele era um dolo eventual e oferece denúncia por um dolo eventual.
E você, ao longo do seu trabalho, vai mostrando para o juiz o que, olha, não, isso aqui não é dolo eventual, isso é culpa. Ele não assumiu o resultado. Tá? E aí, no final, você vai jogar nas alegações finais a sua tese pedindo que a desclassificação, tá? Do homicídio doloso para o homicídio culposo. Ele não vai a júri. Estou com um caso desse, por exemplo, onde eu vou tentar a desclassificação da tentativa de homicídio para disparo de arma de fogo. Tentativa de homicídio para disparo de arma de fogo. O sujeito estava na... O cara pegou uma barra de ferro, quebrou o carro do outro, fez um diabo na vida do cara. Aí o sujeito, nervoso, pegou um revólver e foi na frente da casa do cara. Aí chamou o cara para tentar. Pô, você vai pagar aqui meu conserto ou não vai? Ah, não vou pagar nada não. Aí falou um monte de coisa. Aí o cara pegou o revólver e deu um tiro. Só que, assim, era um segundo andar, o cara estava no segundo andar, e o tiro pegou muito abaixo da janela, bem abaixo da janela. Tá? Ele foi preso, obviamente, responde por tentativa de homicídio, mas ele falou para mim, doutor, eu não quis matar ele não, eu dei um pipoco na parede. Fiquei, eu dei um tiro na parede. Bom, vai ser um trabalho que vai ser feito, né? Para mostrar tentar essa desclassificação. Pode ser que o juiz não desclassifique e mande a júri. Ou então o juiz pode, né, entender que, de fato, um maluco deu um tiro na parede. Enfim. Aí outros problemas. Do pedido. Eita, aqui botei uma observação, 3 observações. Ó. Primeira observação, absolvição sumária com base no 397 do CP somente na resposta à acusação. Salvo, vou até botar aqui, ó. Salvo no procedimento do tribunal do júri, que poderá ocorrer na forma do artigo 415 do CPP. Tá? Então, cuidado com isso aí. Do pedido. Queridos, o pedido aqui é a hora de você fazer o pedido igual filho de cego. Igual filho de cego, Ricardo, igual filho de cego. Por quê? Você não vai poder trabalhar uma única tese, a menos que seja a culpabilidade, porque aí você pode ter uma absolvição sumária. No tribunal do júri. Já aqui, né, nos procedimentos comuns, aqui você coloca todas as teses possíveis. Você pode ter uma tese que é a mais forte, que é a tipicidade. Você pode mostrar, por exemplo, que aquele furto de 5 quilos de arroz e 2 latas de óleo, né, era insignificante, e aí você tem uma excludente de tipicidade. Mas se o juiz entender que aquilo não é insignificante, então que aplica o estado de necessidade. Né? Então, aqui agora, no seu pedido, você vai botar, vai fazer não só o pedido primário, mas vai usar teses subsidiárias também. É aqui que mora o trabalho do advogado, queridos. Você começa a programar a sua instrução processual e lá no final você vem e caceta, como a gente costuma falar, né? E também existem chamados pedidos subsidiários. Eu peço absolvição, mas se o juiz condenar, vou pedir para que ele condene com a pena mínima, pena base mínima,
que ele aplica as atenuantes, que aí você vai mostrar qual é a atenuante que você acha que tem. Tá? Causa de diminuição de pena, regime prisional mais brando, substituição de pena e até mesmo suicídio. Dentro, obviamente, do que for cabível. Você não vai pedir substituição de pena em crime com violência ou grave ameaça, porque a lei não admite. Tá? Então, assim, aí agora vem o quê? Pedido subsidiário, então é como se fosse um pedido escalonado. Né? E é claro, se você arguir preliminar, seu primeiro pedido começa pelas preliminares. Então, você falou duas preliminares, né? A incompetência do juízo e a litispendência. Tá? Primeiro, preliminarmente requer que Vossa Excelência se dê por incompetente. Mas se Vossa Excelência entender que não é incompetente, então que acolha a tese da litispendência. Tá? Do mérito, 1, requer a absolvição. 2, não sendo caso de absolvição, né, requer a desclassificação. Né? Não sendo caso de desclassificação, aí, pena mínima, o pedido da alegação final é um pedido desse tamanho. É o chamado pedido long, é, long, long size, esqueci, blue size, tá? Desculpa. É aquele pedido assim. Tá? Então, queridos, eu quero saber de vocês. Alguma dúvida sobre o que eu falei até agora, sobre a alegação final? Tranquilo. Tranquilo, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo agora para tomar um café e aí a gente volta, como sempre, para trabalhar um caso prático, que na verdade são dois casos. A gente vai trabalhar um hoje e o outro a gente vai trabalhar no nosso próximo encontro, porque aqui é punk, tá bom? Então, vamos lá, gente. 15 minutinhos aí de intervalo para a gente retomar. Até já. Vamos lá, pessoal. Me dão só um retorno para mim, por gentileza, se vocês estão me ouvindo direitinho, se estão visualizando aí na tela o caso prático. Estou ouvindo perfeitamente. Sim, professor. Valeu, galera. Então, agora aqui a gente vai fazer um caso. Esse caso, eu acho que no último exame da OAB, o mais recente, salvo engano. Pelo menos é a alegação final mais recente da OAB. Tá? Na madrugada de janeiro de 2020, Luiz, nascido em 24 de abril de 1948. Vamos lá, um macetezinho para vocês. Toda vez que aparecer data, quando você fazer um exame da ordem, você dá uma sublinhada. Por quê, Ricardo? Ninguém vai colocar nascido em tal se isso não tiver alguma relevância. Concorda? Então, assim, já pega e já dá uma sublinhada. Isso aí, por exemplo, pode interferir na idade dele, tempo de prescrição, atenuante, agravante. Né? Ele aqui hoje estaria com quantos anos? Quem pode me dar uma luz aí? Quem é bom de matemática? 48, ele vai estar aí com mais de 70 anos. 64, né? Daí 64. 64, né? Estava em sua residência em Porto Alegre, na companhia de seus 3 filhos e do irmão Igor. Igor, nascido em 29 de setembro de 1965. Olha, ele tem mais de 64. 74, 74 anos. E o irmão dele, nascido em 65, também vou colocar aqui, né?
que também morava há 2 anos no mesmo imóvel. Em determinado momento, um dos filhos de Luiz acionou fogos de artifício no quintal do imóvel para comemorar a chegada do Ano Novo. Ocorre que as faíscas atingiram o telhado da casa e começou a pegar fogo. Todos correram para sair pela única e pequena porta da casa, mas Luiz, em razão de sua idade e pela dificuldade de locomoção, acabou ficando por último na fila para a saída da residência. Olha, queridos, eu tenho aqui uma situação de perigo, certo? Todo mundo, salve-se quem puder, e deixaram o vovô para trás. Né? Isso pode ser relevante para a gente. Percebendo que o fogo estava dele se aproximando e que iria atingi-lo em segundos, Luiz desferiu um soco na cabeça do irmão que estava à sua frente, conseguindo deixar imóvel. Queridos, o que nós temos aqui até agora? Tinha uma situação de perigo, incêndio. O sujeito, para sair, deu um soco no irmão para vazar fora. Como é que a gente chama isso em direito penal? Estado de necessidade. Igor ficou caído por alguns momentos, mas conseguiu sair da casa da família sangrando em razão do golpe recebido. Olha, Igor sobreviveu, mas saiu sangrando. Policiais chegaram ao local do ocorrido, sendo instaurado procedimento para investigar a autoria do crime de incêndio e outro procedimento para averiguar o que? O crime de lesão corporal. Legal. Luiz, verificando a consequência dos seus atos, imediatamente levou o irmão à unidade de saúde e pagou pelo tratamento médico necessário. Queridos, isso aqui é o que no direito penal? E arrependimento, né? Olha, não é o arrependimento, Não, mas ele procurou minimizar os atos. Isso é uma atenuante. sim. Né? O arrependimento poderia também se verificar. Quando que acontece o arrependimento? Quando o sujeito, depois de praticar o crime, ele age no sentido de impedir que ele ocorra. Então, por exemplo, eu dei um tiro em alguém, matei essa pessoa, para matar essa pessoa. A pessoa caiu no chão. Eu agora me arrependi, pego ela e levo para o hospital. Respondo somente por lesões corporais. Não é? Então, Aí o arrependimento não encaixa porque a intenção dele não era que o cara morresse no fogo, né? Era só para tirar da frente. Sai da frente, pô. Pois é. É a briga de bengalas, né? Sai! Sai daqui, não quero passar. Eu lembro daquele... Você se lembra da TV pirata que tinha o Barbosa? Eu comecei a ler isso aqui, eu lembrei do Barbosa, cara. Boa, boa. Pô, como é que era o nome daquele cara? Neila Torraca fazia Barbosa na TV Pirata. Gente, que personagem mais tosco. Era um velho que morava na casa e Barbosa, vai lavar o banheiro.
banheiro, Barbosa. Ele só falava a última palavra da frase e repetia o nome dele, Barbosa, Barbosa, o tempo inteiro. Era a coisa mais inútil que existia. Aliás, o personagem mais inútil de toda a televisão, de todos os tempos, foi o Barbosa. E eu me amarrava de ver o Barbosa. Aparecia, eu já começava a rir antes dele falar. Umas coisas que não se explica, né? Aí quando eu vi que, inclusive, o nome deveria ser Barbosa, o nome aqui do nosso personagem, né? Vamos lá. Igor compareceu em sede policial após ser intimado. O Igor foi que fez a merda, né? O Igor soltou o foguetório lá, ele que fez a cagada, né? Igor compareceu em sede policial após ser intimado, narrando o ocorrido. Apesar de destacar não ter interesse em ver o autor do crime de lesão, os autos foram encaminhados. Perdão, desculpa, estou confundindo aqui. Não ter interesse em ver o autor do fato respondido criminalmente. Não, o Igor foi o que tomou. O Igor foi o irmão que levou a pancada. Desculpa. Tá? Então, vamos lá. Concluídas as investigações em relação ao crime de lesão, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que, com base no laudo prévio de lesão corporal de Igor, atestando a existência de lesão de natureza leve. Opa, nós temos um problema aqui. Olha que preliminar lindo, olha. Igor diz que não tem interesse em ver o autor da lesão responsabilizado. Veja bem, se isso aqui é um crime se a lesão que foi constatada foi uma lesão leve, lesão de natureza leve na cabeça, o crime é de ação penal condicionada à representação. Né? Crime de ação penal condicionada à representação. Se a vítima não quer representar, o Ministério Público não pode oferecer denúncia. Mas ainda assim, o Ministério Público ofereceu denúncia por lesão corporal, né, na forma de violência doméstica e familiar. Então, cara, olha, ele mesmo sem ter representação, ofereceu denúncia. Em face de Luiz, como incurso nas sanções do 129, parágrafo 9º, é a lesão leve, só que a pena aumentada por ser na forma de violência doméstica. Mas, queridos, vamos lá. Ele estava amparado por um estado de necessidade, não é? Então, essa lesão corporal aqui tem uma excludente de ilicitude. Tá? Bom, deixou o órgão acusador de oferecer a proposta de suspensão condicional do processo. Eita, nós vimos que isso aqui gera uma o quê? Preliminar. Preliminar. Olha, ele está usando a Lei Maria da Penha como argumento para não aplicar o sursi processual. Mas está errado. Por quê? Na Lei Maria da Penha, não se aplica o sursi no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Agora, se for entre homens, aplica sim a suspensão condicional do processo. Então, aqui, ó, pimba, já tem mais uma preliminar para a gente falar. Né? Bom, após a citação e a apresentação de resposta à acusação, na qual Luiz demonstrou interesse na aplicação, ou seja, Luiz, na resposta, pediu a suspensão condicional do processo. Né? Os fatos foram integralmente confirmados durante a instrução probatória. Igor confirmou a agressão, a ajuda posterior do irmão e o desinteresse em responsabilizá-lo. Então, ó, ele me agrediu, mas ele me ajudou depois e eu não quero que ele seja responsabilizado criminalmente. Então, certo aqui era nem ter ação penal. Tá? Então,
Você pode até pedir, aí é que vem a questão. Será que você pode pedir uma anulação? Eu pediria aqui uma anulação da denúncia por falta de um pressuposto processual, né, numa condição de procedibilidade da ação penal, que é a representação dos crimes de ação penal pública condicionada. Que para mim seria um caso de nulidade. Tá? O padrão da OAB de correção eu trago, coloco aqui para vocês verem também, para ajudar vocês. Tá bom? O réu permaneceu em silêncio em seu interrogatório. Em seguida, foi acostado ao procedimento o laudo definitivo de lesão corporal da vítima, atestando, olha, lesão de natureza leve. Assim como a folha de antecedentes criminais de Luiz, que registrava uma única condenação com trânsito em julgado. Olha, Luiz registrava uma única condenação com trânsito em julgado em 2019 pela prática de contravenção penal. Se ele tem uma contravenção penal e agora pratica o crime, ele é reincidente? Reincidente é quem pratica um crime, depois outro crime. Né? Vamos lá. O Ministério Público apresentou manifestação cabível, requerendo. Olha o que o Ministério Público quer, cara. Olha o que o Dardweiler está querendo aqui. Olha, requerendo a condenação do vovô nos termos da denúncia, destacando ainda a incidência do 61.1. Isso é uma agravante. Tem que ver lá que agravante é essa. Caramba! Em seguida, a defesa técnica de Luiz foi intimada em 19 de janeiro de 2021. Queridos, a idade é uma atenuante para trabalhar também com pedido subsidiário. Tá? Bom, faça a peça. Terminou as alegações, terminou a instrução processual. Vem as alegações finais do Ministério Público. Agora vem o quê? As suas alegações finais. Aqui está, olha, o padrão de correção do exame da ordem dos advogados que eu vou deixar para vocês brincarem aí. Né? Mas é claro que eu peço que vocês procurem fazer a peça e depois façam uma correção, façam uma autocorreção. Tá? E tem aqui, olha, o caso 2. O caso 2, que normalmente, como é que a gente vai fazer? Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar mais um pouco de alegações finais e vamos também fazer mais um caso prático. Alegações finais, normalmente eu faço 2 casos, porque para ficar bem cravado mesmo. Normalmente, às vezes, até apelação eu faço também 2, que apelação também é enjoadinho, mas é muito mais tranquilo do que alegações finais. Dúvida, queridos? Não? Olha, tem que ver aqui o seguinte. No caso 1, não sei se fala o local onde o crime... Assim, olha lá. 5ª Vara Criminal da comarca de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, você já sabe para quem você vai dirigir a sua peça. Né? Opa, perdão, não é aqui não. É aqui em cima, no caso. Ó. Vamos ver onde que fala aqui. Sem óculos eu não vou ver nada. Aqui, ó, ofereceu denúncia perante a 5ª Vara Criminal
da comarca de Porto Alegre. Vamos fazer o seguinte, como eu vou mandar para vocês, não é, esse aqui, eu vou mandar esse para vocês, que nós fizemos juntos, com um padrão de correção. O outro, eu vou mandar sem o padrão de correção. Nosso próximo encontro, tá? É para a gente pegar ele de forma inédita. Esse segundo aqui eu vou mandar sem o padrão de correção para vocês. Tá? O caso prático 2. O primeiro, que vocês vão fazer agora e vão colocar lá no AVA. Lembrando, a nossa prova, queridos, ela é parte prova e parte trabalho, não é isso? Eu vou considerar como os trabalhos para avaliação essas peças que nós estamos fazendo. Estamos colocando lá no AVA, tá bom? Então, fazendo essas peças, colocando lá no AVA, você já vai ter a pontuação do trabalho, né? E a prova vai ser uma dessas peças que a gente vai pedir para vocês. Pode ficar tranquilo que eu não vou pedir a peça mais desgraçada desse mundo para você chegar lá e ficar igual desesperado. É uma peça que avalia, mas também não é uma peça que massacra o sujeito, né? Então, assim, podem ficar tranquilos. Então, assim, queridos, como sempre, né, nós fazemos, eu vou deixar vocês fazendo, e eu estou aqui, do ladinho de vocês. Qualquer coisa é só falar, né, me chamar, que eu venho tirar uma dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Queridos, quem é que pretende fazer a segunda fase em penal? Quem não pretende, né? Caramba! Letícia, Alan. Veja bem, se vocês escolheram fazer uma oficina de peças penais, então eu acho que é porque vocês pensam em fazer a segunda parte penal. Gente, se tiver uma aprovação em massa de direito penal aqui, eu vou até pedir um aumento, né, para o chefe, né? Vou falar, pô, chefe, dá um aumento aí, né? Justo, Aí ele vai justo. assim, vou te dar um aumento de trabalho, para você trabalhar mais. Então, mais 2 turmas aí, uma quarta e uma quinta. Então mais umas turmas aí para você trabalhar mais, né? Mas olha, gente, eu vou ser muito sincero com vocês, tá? Não é querendo puxar a sardinha, não. Mas as peças de penal são muito mais fáceis do que as peças de civil, cara. Entendeu? Acho que só mais fácil que penal deve ser trabalhista, né? Mas fora isso, cara, assim, na boa. Eu Eu não. fico na dúvida se eu vou fazer penal ou trabalhista, mas eu gostaria de fazer penal. Penal, né? É bem confiante, assim, É, na época da minha inscrição, eu vou querer fazer o penal. cara, assim, eu sou suspeito para falar, né, gente? Mas eu acho penal muito mais fácil, pelo menos, que civil. Trabalhista, não faço ideia, mas eu vejo os colegas, os alunos, fazendo trabalhista e passando assim, batido, né? Então, assim, eu realmente eu sou suspeito para falar. Agora, com relação a civil e penal é muito mais fácil. E as estruturas da peça são as mesmas. Tirando as peças de estrutura complexa, onde nós vamos fazer duas petições, por exemplo, cada de apelação, né? Alegação final, resposta à acusação, relaxamento de prisão é tudo uma peça só. A apelação, que são duas peças, recurso de justiça, duas peças, agravo de execução, duas peças. Agora, fora isso, gente, é, é muito tranquilo, muito tranquilo. Então, assim, é, vamos treinar, né? Lembrando que eu sempre digo a vocês, né? Mas é uma oficina de prática, tem que ter a parte prática, tem que ter vocês aí, é o caminhar solitário de vocês aí, fazendo a peça. Tá bom, gente? Para a gente poder sedimentar bem o nosso conhecimento. Não é? Então, se tiver dúvida, estou aqui quietinho, só ouvindo aí o pedido de vocês. Qualquer coisa, pode chamar aí. Bons estudos aí. Eu já vou botar lá no AVA agora, tá bom? Esse caso aí para vocês. Só um minuto.